Olá, seja bem-vindo a esse canal. Eu sou Topias Golão, professor, e estou aqui para mais um vídeo no qual pretendo falar sobre os aforismos. O aforismo é um gênero textual, um gênero no qual você escreve de uma forma muito sucinta algumas sentenças, algumas frases ou alguns períodos mais curtos para poder expor uma ideia, tentar dialogar com algumas coisas que estão na sua mente, fazer alguma troça com alguma coisa, brincar com as possibilidades da linguagem, mas também fazer algumas denúncias, apontar problemas e tudo mais. Tá? É um gênero muito comum e em um livro sobre o assunto de um cidadão chamado Andrew Hui. Ele coloca o gênero como algo que tem ali uma origem Confúcio, né? Não necessariamente uma origem, mas ele vai buscar ali alguns aforismos em Confúcio e chega até o Twitter, como uma das manifestações do gênero na nossa contemporaneidade. Recentemente eu escrevi um texto comentando rapidamente o gênero textual e depois fiz um exercício. Ah, de, Passado um tempo coletando algumas ideias que eu tive, brinquei um pouco com o gênero. E também resolvi gravar esse vídeo para mostrar um pouco mais sobre essa forma de escrever. Existem muitos autores relacionados ao aforismo. Eu vou apresentar alguns antes de seguir com as propostas. Talvez um dos mais famosos que eu tenho aqui em mídia física seja o colombiano Nicolás Gomes Dávila. Esse texto aqui é uma coletânea de seus escolhos, que na verdade é uma obra bem longa, e ele é basicamente um grande aforista. Tem aqui vários tomos, né, com essa forma de escrita. Veja que são sentenças curtas, sabe? Você vai passando por elas até chegar em algumas mais longas, por exemplo, essa daqui, e se divertindo, pensando, refletindo sobre o que ele vai escrevendo. Um outro aforista extremamente interessante é o brasileiro, o poeta Murilo Mendes. Murilo Mendes ele tem um livro específico sobre o gênero dos aforismos, que está aqui no volume 3 da sua obra completa, Poesia e Prosa, no qual tem o livro de 1945, O Discípulo de Emaús. Tem aqui uma série de notas muito boas, alguns trechos sensacionais, né? Vale muito a pena ser conhecido. Uma outra obra que traz aqui alguns aforismos é essa coletânea aqui de trechos do Fernando Pessoa. Tem uma série de frases do nosso amigo Lisboeta, né, no qual nós podemos retirar aqui boas sentenças ao estilo do aforismo. E ainda para finalizar, alguns trechos do Diário do Unamuno têm algumas características aforísticas, pela brevidade das notas que ele toma, poderia ser retirado inclusive de boa parte dos cartapácios, né, os cadernos diários de escritores, como por exemplo um outro que eu não li mídia física, que é o Emil Cioran, que tem ali no seu livro do Inconveniente de Ter Nascido algumas sentenças breves muito interessantes. Tá? Ainda um outro gênio do aforismo, que é o Karl Kraus, que trabalha de uma maneira muito boa o gênero, é um dos grandes mestres do gênero. Acho que vale também, como um dos mais recentes autores ligados a essa forma de escrever, mencionar o livro A Cama de Proscuto, do Nassim Nicolás Taleb, que é uma série de notas de aforismos, né, que ele trabalha, né, comentando principalmente situações contemporâneas, já que ele é um autor ainda vivo. Bom,
Depois de mencionar alguns autores, vale alguma definição, tá? E tenho duas, que elas são inclusive contraditórias, mas eu gosto de brincar com essas duas possibilidades. A primeira que eu vou usar é do próprio Andrew Hui, que eu havia mencionado, do livro A Theory of the Aphorism, From the Confucius to Twitter. Ó. E ele comenta que, para os seus propósitos, entretanto, ele define o aforismo como de uma forma simples, como um dito curto que requer alguma interpretação, certo? Ele coloca dessa maneira, ou seja, aquilo que o autor do aforismo propõe é que você tenha em mãos uma sentença sobre a qual você possa ali realizar um exercício de interpretação, observá-la com o seu olhar e dali tirar algum ensinamento. Tá? Já o Julián Marias, ele trata de uma forma diferente, principalmente por conta de algumas classificações que dão ao Unamuno. Tá? Algumas pessoas tratam-no como um autor de aforismos e algo que ele acredita ser inválido para descrevê-lo. Na verdade, falando do Unamuno, é extremamente difícil enquadrá-lo dentro de uma categoria de gênero literário, porque ele transitou ali entre poesia, prosa, e essa prosa sendo o ensaio propriamente dito, a novela, novela curta, contos, e algumas peças de teatro. E foi poeta e tem ali algumas poesias interessantíssimas também. Mas para o Marias, o aforismo ele é uma exibição que tem um claro propósito estético. Por isso ele busca sempre uma surpresa. Ele provoca pela mesma condição repentina de seu isolamento. Ao ler um aforismo, não se vê diretamente do que se trata isso. Não se sabe em que se funda o autor em uma afirmação. Nem sequer isto é essencial, segundo o Marias. Em que preocupação está submergido quando o escreveu. O aforismo suprime artificialmente os suportes hermenêuticos necessários e assim elude sua reta e completa intelecção. Acho que vale pensar um pouco nas duas perspectivas, por isso que eu trouxe as duas. A primeira, a do Hui, vale porque alguns elementos tratados pelos aforistas levam-nos diretamente a uma reflexão e a busca de uma interpretação. Comentarei aqui com exemplos o que pode ser isso. Tá? O Nassim Taleb, ele tem no seu livro A Cama de Proscuto um aforismo que é o seguinte: o mundo moderno não será punido, ele é a punição. Esteticamente bem conciso, traz para nós uma abordagem sobre nossa época, mas eis a grande questão. É necessário pensar nessa sentença, porque muitos tratam a condição moderna como um advir, ou melhor dizendo, a condição moderna espera uma punição, haja vista seus exageros, as suas proposições mal interpretadas, a loucura toda na qual estamos inseridos. Então, nesse sentido, ele já propõe o seguinte: ele é a punição. Quer dizer, punição do quê? É preciso levantar aí uma certa observação do porquê estamos sendo punidos. Obviamente, podemos pensar em todos os exageros, todos os problemas que foram causados pelo próprio homem no transcorrer dos séculos mais recentes e que ele é a punição à época atual com o clímax de
muitas situações como algo que está a punir esse homem que não cuidou de si mesmo. Mas algumas outras sentenças podem ser diretas de uma forma muito mais clara e sem nos levar à interpretação. É algo que entra já na proposta do Julian Marias, como, por exemplo, a sentença do Karl Kraus, que diz o seguinte: formação é aquilo que a maioria recebe, muitos passam adiante e poucos possuem. Pode-se encerrar muito bem nisso. Ficou o dito pelo dito e é isso aí. Nesse sentido, quando nós buscamos uma obra aforística, um livro de um autor que trata desse tema, nós vamos necessariamente dialogar, né, com toda essa possibilidade de compreensão, seja a compreensão estética, quer dizer, a maneira como foi construído o aforismo, seja a concepção hermenêutica, quer dizer, a interpretação possível dentro do conjunto que envolve leitor e texto e, obviamente, onde ambos estão inseridos e a maneira que ele recebe. Por isso que o aforismo, inclusive, é um tipo de texto muito interessante para se ler aos poucos. Tá? Conforme, inclusive, seria até interessante destacar uma outra obra que possui um elemento aforístico e é uma obra feita para oração, uma obra meditativa, que seria a coleção do São José Maria Escrivá, Caminho Sul que Forja. Ali no primeiro volume, em Caminho, ele já dá a indicação de como deve ser lido o livro, ou seja, ler devagar, meditando naqueles pontos e fazendo assim uma leitura no qual você vai ruminar aqueles pontos. Né? Nesse sentido, também trouxe um aforismo do São José Maria, um ponto de sulco, que diz o seguinte: aprende a dizer não, sem ferir desnecessariamente, sem lançar mão da recusa cortante que rasga a caridade. Lembra-te de que estás sempre diante de Deus. É o ponto 900 do livro Sulco, para quem quiser conferir depois. Nesse sentido, vale muito o exercício de leitura do aforismo, e para quem gosta de escrever, vale também o exercício de elaboração dos aforismos. Eu me diverti bastante quando escrevi o texto no qual eu compartilhei alguns aforismos. Vou deixar, inclusive, na descrição desse vídeo. Junto com outros que eu consegui encontrar na internet traduzidos do Dávila e alguns poucos, inclusive, recolhidos do Caminho de Emaús, que encontramos também na internet. A ideia, portanto, é um convite para que você possa aproveitar desse tipo de literatura, que é uma literatura para não encher lista de livros lidos, mas sim encher a cabeça com algumas ideias, algumas provocações, tá? Considerando sempre que o autor do aforismo ele busca esse espanto estético e também busca uma reflexão muito bem feita. E, para encerrar, um aforismo de Émile Cioran, que diz o seguinte: o aforismo, um fogo sem chama, é compreensível que ninguém queira se aquecer com ele. Um abraço e até o próximo vídeo.